Decoding AI. Ora, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI com um tema novo para nós, um tema que até hoje ainda não abordamos, que é a ligação entre a inteligência artificial e a sustentabilidade, e temos hoje um projeto muito interessante, o projeto da Save Earth, com o founder João Machado, que se junta a nós, uma startup de Climate Tech, que no fundo desenvolve soluções inteligentes para a sustentabilidade, muito focadas aqui nesta indústria hoteleira. Já sabem, comigo Marcos Castro e o Pedro Guiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing no IPAM, e hoje temos então aqui mais uma conversa sobre liderança, inteligência artificial nos negócios, nas empresas. Portanto, João, seja muito bem-vindo, estamos aqui entusiasmados para perceber muito concretamente nesta área o que é que a Save Earth está a fazer e, portanto, João, se calhar, dando esse kick-off, seja bem-vindo então. Fala-nos então um bocadinho de ti e o que é que faz a Save Earth? Ok, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Posso começar por dizer que também fui aluno do IPAM há vários anos atrás, ou seja, a minha formação bem efetivamente de marketing, gestão de marketing. Pronto, depois desde aí que metade da minha carreira foi passada em agências criativas, publicidade, marketing, muito à base da performance, e depois tive a oportunidade de entrar pelo mundo da tecnologia já há alguns anos atrás, onde estive sempre na parte de fintech, blockchain, mas já há uns meses, um ano atrás, decidi que efetivamente queria fazer algo com mais impacto para a sociedade, para as pessoas, para o planeta, o que fosse, e comecei a interessar muito também por Climate Tech e por impacto. E é daí que vem efetivamente a Save Earth. A Save Earth, nós basicamente o que estamos a tentar fazer é alterar comportamentos não ecológicos, começando especificamente no setor hoteleiro, e começando com um produto também que se aplica a um caso muito específico, que é os banhos. Ou seja, os hotéis estão a perder milhões e milhões de euros todos os meses por causa dos banhos excessivos ou dos banhos irresponsáveis por parte dos hóspedes, ok? E nós com uma tecnologia que começa em AI, mas é uma solução muito completa, envolve IoT, AI, um par de outras coisas, mas através dessa tecnologia conseguimos informar o hóspede em tempo real, tanto o hóspede como o hotel, do consumo de água que ele está a ter, e consequentemente tentamos alterar o comportamento dos hóspedes para que eles possam ter banhos ecológicos, por assim dizer. Ou seja, queremos ajudar os hotéis a poupar água, alterando o comportamento dos hóspedes, e alteramos o comportamento dos hóspedes não só, mas com um foco muito grande em transmissão em tempo real dos consumos que eles estão a ter, e nós conseguimos isto com AI. De que forma? O que nós temos é um smart device, powered by AI, que através do som do banho consegue perceber a quantidade de água que está a ser consumida. Em bom português, conseguimos perceber o caudal através do barulho do banho, e, consequentemente, o dispositivo é capaz de perceber o consumo e informar o hóspede em tempo real. Inicialmente, o projeto não nasce com AI, para ser muito sincero, mas o projeto nasce a perceber que, para sermos bem-sucedidos, a nossa solução teria de ter duas principais características, que era ser fácil de instalação, algo que literalmente colas na parede e está feito, passado um minuto já está para funcionar, e que fosse universal, ou seja, funcionasse em todos os banhos, todos os duches do mundo. E passado alguns meses de pesquisa, depois sentarmos sensores, sentarmos um par de outras coisas, é que houve mesmo um momento de eureka, em que, precisamente a tomar banho, percebi, ok, pelo som, se calhar conseguimos perceber isto. E testámos, treinámos, e efetivamente conseguimos perceber que, através do som, com AI, conseguimos então ter um modelo que nos consegue perceber então quanto é o consumo de água através do som. Este é o primeiro caso de uso, mas podemos ter muitos outros no futuro. Perfeito, olha, João, eu estava a pensar, como é que te surgiu esta ideia? Portanto, ou seja, penso eu que tu foste um destes hóspedes, estavas a tomar banho e pensaste, opa, eu estou a gastar tanto dinheiro a este alojamento, se calhar poderia ser um bocado mais ecológico. Como é que surgiu esta ideia? Ou seja, porquê? Como é que isto te atraiu, não é? Porque é que tu viste aqui? Obviamente, se calhar é um problema para resolver, mas porque é que te identificaste com isto? Porquê? Sim, assim, na verdade não foi como hóspede. A questão do hóspede da hotelaria vem depois de um processo de tentar clarificar ou perceber efetivamente a dimensão deste problema, e aí é que vi que efetivamente o problema é grande em vários casos, mas principalmente para os hotéis, porque eles estão literalmente a queimar dinheiro todos os meses.
se eu sentem mais esta dor, mas também porque me permitia implementar a solução de uma forma mais fácil. Ou seja, porque nós com o AI, eu posso literalmente vender o serviço ao hotel, vou lá, passo um dia a recolher áudios e treino o modelo especificamente para aquele hotel. Quase como um tailor-made service, não é? Mas isto, por acaso, nasce... O tema da água sempre foi algo que me despertou bastante curiosidade e um bocado também de vontade de fazer alguma coisa, porque fala-se, mas continuamos a fazer tudo igual, não é? E por acaso houve uma altura que vi um report que dizia que se tudo continuar como está, ou seja, com os consumos que temos, em 2050, se não estou em erro, 5 bilhões de pessoas vão ter problema de acesso à água potável. Isso é mais de metade da população mundial. Isto são dados públicos já há vários anos, mas ninguém continua efetivamente a fazer um impacto, a fazer uma alteração significativa. Esse tema foi algo que ficou sempre aqui na cabeça, até que efetivamente uma altura estava a tomar banho e perdido com os meus pensamentos, perdido no tempo, como muitas pessoas o fazem, é que aí que me apercebi, eu já estou aqui há quanto tempo? Quantos já é que eu já devo ter consumido? E percebi que, assim, eu não julgo as pessoas que tenham estes banhos irresponsáveis, eu até lhes prefiro chamar banhos inconscientes, porque o que falta aqui na minha perspectiva é efetivamente informação em tempo real que nos permita ter essa consciência, não é? Nós sabemos a quantidade de gasóleo ou de gasolina que o nosso carro consome, porque ele nos informa sobre esse consumo. Caso contrário, também andaríamos às cegas e não teríamos forma de poupar ou de ter uma condução mais eficiente ou um consumo mais eficiente. É isso que eu acredito que falta, efetivamente, numa primeira fase, informar, consciencializar as pessoas destes consumos, deste impacto. Nós depois fomos um passo mais à frente, também criámos um sistema de incentivos, um sistema de rewards on top of this. Mas a primeira fase é, efetivamente, dar às pessoas o conhecimento sobre o consumo que elas têm, que a maior parte delas não, eu acho que mesmo toda a gente não tem mínima ideia do consumo que tem e depois ficam sempre espantadas com a dimensão do problema. Marcos, permita, João, e há uma coisa até que eu acho mais chocante, portanto, eu já vi, por exemplo, no Instagram, alguns posts que aconselham as pessoas, por exemplo, que vão numa viagem que a roupa chega amarrotada, ligam a água quente no quarto do hotel, que é para que o vapor da água, a roupa ficar como que passada, entre aspas, quer dizer, eu acho então que isso é um absurdo total, não é? É verdade, Pedro. E eu, por acaso, eu também não fazia a mínima ideia disso, vou te dizer sério. Na altura, quando estava a criar o primeiro deck, obviamente, a recolher dados para apresentar a investidores, é que, efetivamente, vi esse dado em que dizia que 30% dos inquiridos, ou seja, 30% dos viajantes admitem fazer isso. Eu, por acaso, nunca tinha ouvido falar disso, mas perguntei a um par de amigos e eles confirmaram que já fizeram isso. Mas sim, ou seja, é impressionante. É impressionante. Ou seja, as pessoas gastam para 100 litros de água só para criar ali um microclima dentro da casa bem para depois esticar a roupa. E depois publicam isso, não é? Nós sabemos o efeito depois que isto tem Vira trend quase, não é? É uma coisa impressionante. João, qual é que é a vossa concorrência? Vocês em que mercados estão? Ou seja, do ponto de vista de implementação da solução, é algo que é complexo, ao bocado falaste, imagina, para quem nos está a ver ou ouvir, imagina, um aparelho que tu chegas e acoplas, imagina, neste caso, ao duche, consegue então fazer a mensuração daquilo que é o ruído, e em função disso consegue fazer esta identificação. Portanto, entendo que o vosso público é muito mais B2B, não é? Portanto, não é neste momento ainda consumidor final. Portanto, no fundo, vocês têm concorrência no mercado, ou seja, porque é muito claro, não é? Qual é o problema que aqui estamos a resolver, ou seja, é muito claro e acho que todos nós, e não precisamos sequer ser empreendedores ou de estar no mundo empresarial para percebermos que realmente é um problema que precisa ser resolvido. Ou seja, a nível de concorrência, isto depois vai efetivamente cair novamente na parte do AI. Porque é que nós estamos a usar o AI? A maior parte da concorrência, se pensarmos bem, já existem há muito tempo. Tentativas de solução no mercado. Eu digo-lhes tentativas, chamo-lhes tentativas porque eles estão a resolver ou estão a ir àquilo que eu não acredito ser a origem do problema. Estamos a falar de redutores de caudal, estamos a falar de cabeças de duche inteligentes, estamos a falar de alterações nos canos. O que é que estas soluções estão a fazer? Estão a alterar as infraestruturas dos hotéis. O problema não é as infraestruturas dos hotéis, o problema é o comportamento das pessoas, é o comportamento do hóspede. Tu podes ter o hotel mais otimizado, as infraestruturas mais otimizadas de todas. Se o hóspede continuar a ter um banho de 30 minutos,
não há volta a dar, não é? Os consumos vão continuar a ser... Há aqui um papel muito grande de educar o público, não é? Sim, sim. Ou seja, mas principalmente estas soluções são soluções pesadas. Em que sentido? Tens um hotel com 300 quartos, vais ter de alterar 300 cabeças de ducha em 300 quartos, alterações nos cantos. Isto são processos muito pesados que uma parte dos hotéis não estão dispostos a fazer, e quando fazem têm às vezes até de estar fechados uma semana para fazer, enquanto que a nossa solução foi como eu disse inicialmente, nós fomos para o AI para corresponder a duas características que combatem completamente o que estas soluções não têm, que é a fácil instalação e funcionar em todos os usos. Ou seja, eu com esta solução da AI, que me permite ter fácil instalação e universalidade, permite-me amanhã eu vender para um hotel da Argentina, mando por correio os dispositivos e está feito. Eles conseguem instalar por eles próprios, não é? Pronto, enquanto que estas soluções que estamos a falar, não. São muito hardware pesado, não é? Há uma empresa que está a fazer ou que tenta fazer um bocado aquilo que nós estamos a fazer, que é informar, que é a Guardia, se não estou em erro, mas eles não usam AI, aquilo é literalmente um relógio, ou seja, o que aquilo acontece, quando começas a tomar banho, aquilo começa a contar o tempo. Mas tu podes ser um banho de 5 minutos que não é ecológico e podes ser um banho de 10 minutos que é ecológico. Tudo depende do caudal, tudo depende da quantidade de água que estás a consumir por minuto, não é? Portanto, sim, mais uma vez, nós fomos, se calhar, ou fomos usar o AI porque fomos, esta tecnologia de Sound to Data, AI Sound to Data, foi efetivamente a tecnologia que percebemos que nos permitia cumprir com aquelas características que achávamos que eram essenciais para a solução ter sucesso, numa perspectiva de experiência do utilizador e de praticabilidade. Sem dúvida. Podes-nos falar um bocadinho mais desta AI Sound to Data, ou seja, como é que vocês, no fundo, recolhem os dados? Imagina, para quem nos está a ouvir, porque é realmente uma área que não é muito abordada, ou seja, acaba por ser algo bastante específico, consegues-nos aqui explicar um bocadinho melhor como é que funciona na prática, que dados colectam, até porque, no fundo, o processamento e a nível daquilo que é o processo de machine learning, portanto, será semelhante neste caso, muda naturalmente os dados que são utilizados para fazer esse processamento, não é? Sim. É muito simples, mas eu estou tão por dentro do projeto que para mim pode parecer simples, para quem está por fora não parece. Por isso, se achares que não está claro, por favor, diz-me que eu tento acrescentar aqui outras informações. Mas basicamente o que é que nós fazemos? Nós conseguimos então treinar este modelo AI, ok? Durante vários meses, durante largo tempo, vamos então recolhendo samples, recolhendo dataset, que nos permitisse fazer um match entre o número de litros consumidos e o som desse mesmo consumo. No final de contas, conseguimos construir um modelo. E o que é que esse modelo faz? Como é que funciona basicamente a tecnologia? Nós temos então este smart device, este AI-powered smart device, que tem nada mais nada menos do que um microfone e um processador dentro dele. Ou seja, este device vai recolher o som do banho através do microfone e depois o processador vai converter esse som num espectrograma. Um espectrograma é nada mais, nada menos do que uma representação visual do som recolhido. Ou seja, o que nós depois vamos ter no final é um gráfico de consumo, ou uma linha de consumo, em que nos permite então perceber através daí a quantidade de água que está a ser consumida. Ou seja, o device recolhe o som, converte o som para o espectrograma é enviado para a cloud, ou para o servidor, ou para o processador, o que seja, e aí é então que o modelo da AI entra em ação e analisa então esta representação gráfica, que é o espectrograma. Muito simplesmente é isto. Muito claro, super claro. E casos de uso? Há bocado estávamos a falar de casos de uso, até um bocadinho aqui antes de começarmos aqui a nossa conversa. Que casos de uso então é que vocês tenham? Porque daquilo que fomos falando, vocês têm vários casos de uso e aplicação aqui da tecnologia. Assim, eu acho que podemos falar aqui de duas questões específicas. Casos de uso de banhos, onde é que estão a acontecer mais este tipo de banhos não ecológicos, ou também casos de uso onde é que a tecnologia de Sound to Data pode ser aplicada. Nos banhos, nós fomos a pensar, podemos ir a ginásios, podemos ir a Airbnbs, podemos ir a residências, podemos ir a longo prazo. Eu gostava de ir ao consumidor final, gostava de ir para o B2C também, mas aí o modelo já tem de estar de tal forma robusto que lá está, que funciona
em qualquer duche do mundo. Mas a nível de sound to É date, um desafio, assim, não é? Porque depois exatamente. cada pessoa e cada casa tem a sua própria, não é? Enquanto conseguis fazer para um bloco, por exemplo, há bocado falavas 300 quartos, à partida há um, não é? Portanto, há um digamos, um padrão, exatamente, que conseguimos trabalhar, mas depois aplicar para cada um de nós, mas provavelmente será um caminho, não é? Exatamente. Exatamente, é para aí que caminharemos, até porque a própria tecnologia vai ficar mais madura e vai-nos permitir ter mais capacidades. Mas a nível de sound to date, assim, depois podemos também aplicar. Pá, vou dar um exemplo muito concreto, porque eu estou aqui a levar com o ar-condicionado e lembrei-me agora, o ar-condicionado também faz barulho. Quase conseguimos perceber algum tipo de consumo através do som, ou se não for a pessoa consumo, conseguimos pelo menos perceber que está ligado ou desligado, não é? Por exemplo, nos hotéis, se não estou em erro, acho que 80% das vezes em que o ar-condicionado está ligado, na verdade o quarto está vazio. Ou seja, conseguimos perceber através da opção, por exemplo, imagina que num ambiente das casas do quarto, o único som audível é efetivamente o barulho do ar-condicionado. Então, a partir se não ouves mais nada, quase certeza que não está ninguém no quarto e, consequentemente, o ar-condicionado está ligado para nada. Consequentemente, poderíamos desligá-lo, mais uma vez, não só para poupar recursos, mas também para reduzir custos dos hotéis. Pode ser outra aplicação. Entre outros. Deixa-me só colocar-te uma questão, opa, que agora acho que é uma questão que quem nos vai ver ou ouvir vai perguntar. Então, e quem for cantar para o banho? Conseguimos fazer essa distinção entre aquilo que é o barulho da água e quem de repente adora cantar no banho e colocar tudo cá fora. Como é que... E alguns cantam músicas mais pesadas que é mais difícil ouvir. Mas essa eu achava que ia ser um desafio muito grande e foi mais fácil do que estávamos à espera. Porquê? Tu quando cantas ou quando falamos, há picos. Ou seja, há picos de intensidade, picos de volume, enquanto que o banho é constante. O banho é uma linha, enquanto que estes barulhos de música são tudo picos, não é? São tudo up and downs. E por isso conseguimos treinar o modelo, ou nas casas nem é o modelo. É simplesmente o nosso chama-se ter uma capacidade de filtrar tudo que seja picos e não padrões de constância ou com poucos e baixos alterações. Por isso, sim, conseguimos alterar, aliás, filtrar este tipo de casos, sendo que também temos interesse de explorar outra feature, mas mais para a frente, que é uma feature de segurança. Em que sentido? Já foste a muitos hotéis de certeza, em que estás a tomar banho, estás na banheira, e tens lá aquelas cordas, que me lembra o Menino Jesus, que é para... Se caíres ou assim, exatamente, para chamar auxílio. Opa, porque não o device ter apenas um botão que call for aid, ou até o device é capaz de perceber, aliás, o modelo neste caso, ser capaz de perceber pelo som que alguém está a pedir ajuda. Sim, exatamente. E ativar o auxílio. Interessante. Não sei se és Pedro, ias dizer alguma coisa? Não, estava a dizer que este cruzamento que é interessante e ao fim e ao cabo é depois tudo aquilo que começa numa questão de poupança de água, de recurso, pode realmente ter uma série de outros impactos, não é? E este é curioso. Eu ia só... Epá, eu sei que nós estamos agora no ritmo, mas eu tenho aqui uma curiosidade, só aqui um parênteses agora, que é, há muita gente realmente do marketing, e o João não sabia, mas tinha estado no IPAM, há muita gente do marketing que realmente está a dar cartas, entre aspas, nesta área da inteligência artificial, até, digamos, a pegar na tecnologia, a reformular para coisas que nós muitas vezes nem imaginávamos. E isto já não é a primeira vez, não é, Marcos, que nós estamos a falar com pessoas aí, João, na tua perspectiva, porquê isso? Porquê que alguém do marketing depois se aproxima tanto da tecnologia? Tem a ver com o teu caminho, que foste também para aquela parte do marketing, da performance, portanto, foste entrando já numa área onde há um cruzamento, ou é mais a atenção que nós do marketing estamos, digamos, mais focados nas necessidades dos clientes, nas necessidades do mercado? Como é que foi um bocadinho? Partiu de ti para fora ou foi mais uma leitura que fizeste do mercado? É uma boa pergunta e interessante efetivamente discutir isso, Pedro. Assim, eu acho que até são os dois. Se pensarmos bem, relativamente ao segundo ponto que disseste, eu acho que o marketing
está maioritariamente mais associado a startups, consequentemente a tecnologia, consequentemente a inovações ou trends tecnológicas, consequentemente agora o que é o AI, não é? Ou seja, eu acho que o marketeer está sempre mais exposto às novidades tecnológicas, até porque muitas vezes é obrigado a trabalhar com elas. Consequentemente, acho que o segundo ponto é completamente válido. O primeiro, sim, assim, eu pelo menos daquele percurso que te falei, sempre fui e fui obrigado a virar muito para performance, optimização, fazer mais com menos, quase o Martin Rilha, o growth marketing, o growth hacking, não é? É tudo à volta disso, é tudo de como é que podes otimizar os seus recursos, fazer mais com menos. E nesse sentido, acho que o AI para nós ajuda-nos muito, lá está associado também com essas vertentes, mas também numa questão de user experience, porque acho que o AI permite-nos também trabalhar muito esta parte, ser mais user-friendly, ter efetivamente uma melhor noção de como é que podemos gerar mais e melhores jornadas para o consumidor, mas depois também no final, assim, eu acho que uma grande parte das ferramentas da AI que foram lançadas servem mais os marketeers do que propriamente outras profissões, não é? Midjourneys para a imagem, os Googles agora com os vídeos, próprio chat GPT desde o início para copywriting, muita coisa. É isso, porque eu estava mais habituado, sei lá, não sei que vocês já fizeram rondas de capital, como é que foi, mas o investidor mais puro, muitas vezes nesse tipo de negócio está mais, digamos, vamos dizer assim, há uma certa contradição. Por um lado, acha o investidor que é muito importante haver uma adequação ao mercado e aí o marketing é fundamental, não é? Mas por outro lado, o investidor está sempre à espera que vai apostar em alguém que tecnicamente descobriu outra vez a lâmpada, não é? E eu sinto, né, eu também já estive mas em algumas situações desse lado, e notava esta ambivalência um bocado esquizofrénica, não é? Por um lado, o técnico não conhece, e é muito perigoso, não conhece os dados do mercado, o que anda no mercado, são indivíduos muito fechados na sua cápsula, com dificuldades de comunicar até, mas por outro lado também depois procuram esse técnico porque acham que a tecnologia é para os técnicos. E nós aqui já temos falado que muitas vezes não é. A tecnologia é para quem a quiser e olhar para ela de uma forma até que eu acho que estou a perceber, olhar para ela de uma forma mais... que ninguém olha, não é? De uma forma diferente e aproveitá-la de uma forma diferente. Eu, antes de conhecer este teu projeto, realmente, quer dizer, não é? Esta data que vem do som, não é? Eu sinceramente nunca pensaria que ia ser aplicada aqui, não é? E é muito curioso, como já tivemos cá, os dados que vêm destes aspiradores domésticos eletrónicos, os AI qualquer coisa, não é? Que agora esqueci-me do nome, mas também os dados que aquele robô, o AI robô, que faz aquela aspiração, os dados que vêm e que são daí. Bem, não sei, mas acho que realmente as pessoas do marketing estão mais preparadas para entender e digerir os dados. Pronto, era só este comentário. Assim, também, se formos por aí, o que o Tomás também tem toda a razão, já há alguns anos que o marketing estava a ir muito para e a depender de dados, não é? Tanto que é que ainda há uns anos atrás, uma profissão começou a ser muito procurada, era Data Analytics, Data Scientist, não é? Assim, já há 10 anos e tal, quando começou também com o Pay per Performance, não é? Com Facebook Ads, Google Ads, etc. Isso são tudo dados, são tudo métricas, não é? Ou seja, acho que o marketing já há uns anos atrás foi muito associado aos dados e o AI não é nada mais, nada menos do que um conjunto de dados, como nós sabemos, não é? Por isso acho que também Isso pode ter ajuda-nos. tido essa relação, exatamente. Exatamente. Tá, muito bem. Entretanto, disseste uma coisa interessante, João, foi o growth hacking, que é precisamente o módulo que surgiu agora que nós temos precisamente na PG, porque entendemos realmente essa relevância do growth hacking no contexto de hoje. E pegar, nós há bocado estávamos a falar dos casos de uso que vocês têm, não é? Portanto, casos de uso que vocês têm e que neste momento estão a implementar no mercado. Falavas, creio que de 2, há pouco. Consegues desenvolver um bocadinho mais? Em sentido, Ou seja, onde vocês têm a Saveverse implementada. Portanto, têm implementado a Saveverse em hotéis, principalmente. Esse é o vosso caso de uso principal. Tem mais algum caso de uso
onde estejam a implementar a Seiverse, ou algum outro projeto que faça sentido dentro deste contexto ser referenciado? Assim, relativamente à Savert, para já, para já não temos mais nenhum caso de uso, mas, Que já é mas suficiente, atenção. sim. Tenho Assim, para fazer. Infelizmente o dia só tem 24 horas e por isso montar uma startup tem de me focar para já só num produto, só numa solução, só num problema, e só depois passar para outros. Mas a longo prazo gostava que não fôssemos uma solução de AI inteligente para banhos, mas que fôssemos a primeira plataforma inteligente de alteração de comportamentos dentro de hotéis. Ou de casos que possamos atacar, nomeadamente aquilo que estamos a falar dos ar-condicionados, etc. Tirando isso, pronto, também sou diretor de marketing da Humanity Protocol. Basicamente, este é um caso de uso também muito interessante, que é, tem tudo a ver com AI, que é nós, não por cima agora com o Humanity Protocol é um projeto de blockchain que está a tentar resolver de uma vez por todas a identidade digital, ok? Porquê? Ainda por cima, hoje em dia, com a evolução do AI, deepfakes, bots, tudo isso, nós estamos a correr o risco de perder as nossas identidades, não é? Ou seja, hoje em dia é muito fácil passarmos por outra pessoa. E a prova disso é os scams, os hacks que têm vindo a acontecer com isso. Um que vocês não sei se viram, mas que está muito. Acho que é um exemplo perfeito para isto. Há uns meses atrás, um grande fundo de Hong Kong, se não estou em erro, foi hackeado em vários milhões, porque a equipa financeira entrou numa call com o CFO, e estava numa videocall com eles. O caso do CFO disse sim, temos de transferir este dinheiro. Não era o CFO, era alguém com uma tecnologia da AI que conseguiu fazer um swap perfeito de cara e de voz e se fez passar pelo CFO, e a verdade é que eles perderam milhões e milhões de euros porque alguém conseguiu com esta perfeição passar-se por outra pessoa. O que nós estamos a fazer no Humanity Protocol é, primeiro, deixamos as pessoas, ou permitimos às pessoas provarem que são humanos verificados, ok? Por detrás de uma carteira, de uma conta, do que seja, e conseguimos isto através de Palm Scan. Ou seja, nós para acaso até vamos lançar a app hoje. Mas basicamente, certamente vocês já ouviram falar da WorldCoin. A WorldCoin faz Proof of Personhood através do scan da iris, o que é creepy, dystopian, exige hardware, exige uma Orbit. Nós o que vamos fazer é apenas com o teu telemóvel, Palm Scan, e está feito. Conseguimos provar que por trás então nestas contas existem humanos verificados. Mas depois, em cima da tua palma, vais poder adicionar o que nós chamamos de Verifiable Credentials. Isso pode ser o teu... os teus QIC details, os teus detalhes de passaporte, medical records, o que seja, para que tu, para além de provares que és um humano, podes também provares que tu és quem tu dizes que ser. E porquê é que isto tem AI? Porque a nossa tecnologia, que efetivamente faz o reconhecimento da palma, é nada mais nada menos do que um modelo de AI com milhares e milhares de palmas de todo o mundo, para permitir, ok, isto é mesmo aqui uma palma de alguém que está a ser escaneada, e não um vídeo, não uma foto, não o que seja. E não só usamos a AI, mas daí também a ligação no produto, mas também é principalmente para a solução para garantir que o AI não toma controle das nossas identidades, no final de contas. Parece-me excelente. E, aliás, é um dos temas que mais se tem falado, talvez Zero Proof of Identity, eu creio, não é? Que é um ponto muito interessante, que é como é que nós, na verdade, num contexto de internet, acedemos a um e-mail e, na verdade, o provider tem todas as nossas informações, quase se calhar, na verdade, ele não deveria sequer ter a nossa password, porque a password, teoricamente, deveria ser nossa, deveria ser pessoal. Portanto, só nós é que deveríamos saber, não deveríamos ter a necessidade de a dar ao terceiro que providencia o serviço, mas ter uma forma assim de comprovar que somos nós próprios que queremos aceder a um determinado serviço, mas comprovar, mas sem partilhar dados pessoais, não é? Portanto, e parece que estamos cada vez mais num contexto onde isto é algo que é fundamental e que é super importante, ainda por mais naquilo que nós agora cada vez mais vemos, daquilo que precisamente estas ferramentas nos permitem, que é precisamente o que estavas a dizer agora, a criação de personas a nível digital que realmente podem reproduzir e que se podem assemelhar e replicar aquilo que é um ser humano. Eu, se calhar, vou aproveitar agora e só fazer aqui um rewind aqui para a Seiverse, e se calhar para te colocar aqui uma questão que é: metas climáticas é algo que tu acreditas
que empresas como a Savers podem, de facto, ajudar a que estas metas climáticas sejam atingidas? Sem dúvida, e até um dos nossos selling points, assim, nós ajudamos efetivamente vamos ser sinceros, obviamente também depende de quem é o champion dentro da organização, mas à partida o maior interesse de um hotel será, não é poupar água, é poupar euros através da poupança de água, não é? Mas obviamente depois também tem este aspecto dos objetivos ESG. Nós conseguimos ajudar os hotéis nesta questão. Por exemplo, nós temos um dos hotéis que fizemos um teste piloto com, eles quiseram implementá-lo até dia X, porque dia Y ia lá alguém fazer uma certificação relativamente aos objetivos de água, de consumos de água. Ou seja, nós efetivamente conseguimos ajudar isto. E o impacto é muito grande, assim, para teres uma ideia, são milhares e milhares de litros de água, milhões por ano que nós conseguimos fazer os hotéis poupar. E obviamente isto está relacionado com vários objetivos ESG, eu se não estou em erro, há 16, 17? Acho que são 17. Exatamente, são 17 ESG Goals e nós conseguimos ajudá-los para pelo menos ficar com 3, ou seja, cumprirem estas metas. Por isso sim, acho que é também por causa disso que estamos a ter muito interesse, dependendo da dimensão do grupo. Há grupos que já têm diretores de sustentabilidade. Posso dizer que os 2 grupos com quem estamos a trabalhar mais, nós estamos a falar diretamente com diretores de sustentabilidade porque são grupos que já são grandes, até acho que posso ter os nomes sem problema nenhum, é o Porto e a iGate, porque eles já têm esta sensibilidade à questão da sustentabilidade, porque obviamente entendem que a sustentabilidade não é só eles cumprimentam estas metas, responsabilidade social, mas também é uma parte muito importante da eficiência e da gestão dos hotéis. Por isso sim, nós também estamos a ajudar os hotéis nesta parte. Aqui também é interessante, João, esta pergunta do Marcos, porque realmente há vários autores que reconhecem que nós, seres humanos, ao fim e ao cabo, criamos 3 formas, ou somos responsáveis por criar 3 formas de nos autodestruirmos, não é? Uma, a guerra nuclear, que nós agora estamos até no momento a perceber algumas questões. A guerra nuclear facilmente se tentou resolver com aquele acordo pós-guerra porque percebeu-se o caminho que podia ter. A inteligência artificial e as alterações climáticas. E é curioso que a vossa solução, ao fim e ao cabo, junta 2 das 3 grandes formas criadas, não é? Portanto, digamos, do ponto de vista do propósito da missão, há aqui uma coisa até mais transcendente e mais global, que é das 3 formas que nós criamos e que nos podem levar à extinção, vocês estão a trabalhar com 2, estão a articular 2, que é, neste caso, a inteligência artificial e as alterações climáticas, e realmente é um caminho muito meritório, é como tu dizes. É evidente que os hotéis, quando nós vamos ao hotel, diz, olha, não ponha a sua toalha para lavar por causa da questão do clima, claro que eles não põem porque poupam dinheiro. Mas se conseguimos conciliar o interesse económico com o interesse ou financeiro com o interesse do planeta, ótimo, não é? E eu acho que a vossa solução tem esta questão muito interessante. Muito interessante. Eu digo sempre isto no final dos pitches, que aos investors, quero trabalhar com alguém que partilha a mesma visão do que eu. E a visão é making money while making good. E eu acredito efetivamente que este projeto e muitos outros que estão por aí, muitos outros que vão vir, efetivamente podem fazer isso, e no final de contas acho que devia tudo ser assim. Porque só assim também conseguimos ser sustentáveis a longo prazo, e sem sustentabilidade também não há futuro. Sem futuro não há empresas, não há dinheiro, não há nada. Ok. João, e agora uma pergunta mais direta, portanto, nesta questão que estavas a falar do outro projeto, e não sei, Marcos, eu vou agora para eu queria continuar aqui só para fechar, se calhar, a Savers, ou seja, que era um bocadinho aqui, João, quais é que são os maiores desafios que vocês têm encontrado aqui na implementação da Savers? Ou seja, quando ouvem um não, porquê é que esse não existe? Um não de quem? De um cliente, por exemplo, ou de um investidor, mas neste caso do mercado. Vamos considerar do mercado, que no final do dia é quem realmente... De um grupo de hotéis, por exemplo. Exatamente. Por acaso, para a parte dos hotéis, para ser sincero, nunca recebi muitos nomes. Com os hotéis está a correr mesmo espetacular, tanto que é que nós temos mais de 50 hotéis em waitlist para implementar a solução. Mas de qualquer forma, assim, o desafio que estamos a ter
Da parte do produto, a criação de dataset de qualidade, apesar que não é que não, nós já conseguimos perceber como fazer, é mais porque é questão de um trabalho bastante complexo e duradouro, porque assim, nós temos de recolher vários datasets e este dataset, estamos a falar de som, é algo físico, é algo que temos de ir ao local, que tem de acontecer, não é algo que podemos simplesmente recolher da net, não é? Por isso essa parte é um desafio, mas que já estamos a conseguir resolvê-lo. Depois a parte também do desafio, assim, a parte de levantar capital. Levantar capital em Portugal, peço desculpa, mas é um 31. E principalmente para o meu projeto, acho eu, e o que eu quero dizer com isso, porque é um projeto que envolve não só Climate Tech e hardware. O Climate Tech, ainda, por exemplo, no último ano passado, em Climate Tech aqui em Portugal investiram 150 milhões. Nos States foram 6 bilhões. Uma diferença brutal. E depois o hardware também nunca foi bem visto pelos investors, apesar de que está a alterar agora, e está a alterar agora precisamente por causa do AI. Porque assim, se antes o software, o desenvolvimento de software tinha arte, tinha mão humana, não é? Hoje em dia, um miúdo de 17 anos com AI pede para criar uma aplicação igual ao Airbnb e está feita. Ou seja, os investors, isto dito deles, não da minha opinião, estão a voltar novamente ao hardware porque é aqui que ainda se encontra human hand, human touch, arte, não é? Tipo, nós temos até alguns casos, por exemplo, o caso da Bout, onde tu tens efetivamente esta junção de AI e o saco de box, e literalmente tens de ter hardware, só não tens hipótese para escalar, e de facto é um dos bons exemplos acho que temos. Exatamente. Portanto, esse é o desafio que estamos a ter. Obviamente depois são os desafios de uma startup normal, que é de ir para os hotéis, começar a implementar, começar a recolher atração, descobrir o market fit, perceber também qual é que vai ser o tipo de hotéis em que conseguimos entrar mais rápido e conseguimos ter mais retorno mais fácil. A jornada habitual de uma startup, não é? Sim, opa, assim, há alguns setores que tu consideras que sejam mais simples esta entrada, ou seja, a hotelaria é o primeiro setor, há bocado falaste também, no fundo é tudo o que tem a ver com lazer, não é? Turismo e lazer, digamos assim, que é na verdade onde as pessoas vão, acabam por desfrutar de tempo de lazer, entretenimento, treinar e neste caso depois terem de tomar banho, não é? Por exemplo. Não significa obrigatoriamente ser de lazer. Quando tomas banho de manhã, estás a ir para o trabalho, estás a ir para uma piscina ou para um campo de ténis. Mas sim, mas maioritariamente aí, porque pronto, é quando as pessoas estão fora de casa, consequentemente, pode haver aqui algum pensamento de não é a minha conta, por assim dizer. Mas eu acho que nem é tanto por aí, acho que é mais pelo sentimento das pessoas, como estão de férias, estão mais relaxadas, deixam mais a andar, não estão com pressa e, consequentemente, aumentam os consumos, aumentam o tempo dentro dos banhos. Só tem aqui um último ponto, se calhar, antes de irmos à Humanity Protocol, que é como é que tu vês, ou se de alguma forma, quando se fala hoje naquilo que é o custo que pode ter nós desenvolvermos e implementarmos soluções de inteligência artificial, e eu via qualquer coisa, oh Pedro, e tu és uma pessoa que gosta disto, estava-me a lembrar agora que é do género que o nosso cérebro gasta 12 watts para fazer uma determinada tipologia de processamento, mas que, por exemplo, se formos para um LLM, para exatamente produzir exatamente o mesmo output, é infinitamente superior, nem sequer existe qualquer tipo de comparação com aquilo que é a potência, digamos, que o nosso cérebro tem de ter para produzir esse mesmo output. João, tu tiveste algum ponto, ou foi-te colocada aqui alguma questão entre aquilo que pode ser os custos da implementação? Isto porquê? Porque existe esta ligação à sustentabilidade, não é? Portanto, sustentabilidade, custo e AI, como é que... Isto é um tema ou pelo contrário, não é tema? Completamente. Posso dizer que inicialmente isto está em fase de análise, mas em princípio vamos ter de alterar e vamos por outra solução. Mas o que é que eu quero dizer aqui? O processamento do nosso AI inicialmente estava pensado em acontecer na cloud. Acontecer na cloud consome créditos, consome tráfego, consome cloud, third party providers, seja fosse um Whisper do ChatGPT, fosse outro qualquer, em que nós vimos que poderíamos ser de pagar 0, ou seja, menos de 1 cêntimo por minuto, mas feitas as contas, imaginamos que temos 2 banhos por dia, 10 minutos, 20 minutos total, vezes 31 dias, no final de contas, esse processamento do AI na cloud iria tornar o nosso modelo de negócio em específico insustentável.
O que é que temos de fazer? Temos de alterar para o processamento ao netos. O dispositivo poderá ficar um bocado mais caro inicialmente, mas a longo prazo vai-nos trazer bastantes benefícios, porque não temos de estar sempre a usar a cloud para processar o AI. Isto também depois tem outro senão, que é vai consumir menos dinheiro, mas vai consumir mais bateria. Por isso vamos também ter essa análise cuidada, porque a nós interessa-nos bastante que o dispositivo tenha uma bateria bastante longa, e sabemos que vamos chegar a um ponto em que o modelo está de tal forma maduro que conseguimos convertê-lo para uma função matemática. Em princípio, vamos conseguir fazer isso. E isso vai fazer uma redução brutal, não só do consumo de bateria, mas também do processamento do device. Top. Ok. Estava aqui também a pensar só mais uma... a questão que fala-se muito que, nomeadamente por causa dos LLMs, que a AI que tem um consumo muito grande de energia, mas também tem um consumo muito grande de água, não é? Por causa do arrefecimento depois de todo o hardware e todo o sistema, não é? E também aí há um consumo grande, não é? Que pronto, que a NVIDIA lá com o novo processador procura ultrapassar, mas ainda temos isso. Muito bem. Marcos, posso passar... ok. João, era a questão que tu falaste que quando falamos há bocado Pedro, desculpa interromper, só para dizer aqui uma coisa, que são meio litro de água para gerar 100 palavras o ChatGPT. É um excelente indicador, era um bocadinho por aí. Boa. Ou seja, eu deixo meio litro de água por 100 palavras. Sim. Incrível. Ou seja, eu deixo aqui um pedido a quem estiver a ver isto, que eu também já pedi aos meus amigos, parem de usar o ChatGPT para recomendações de restaurantes, para brincar, recomendações de fotos de Instagram. Porque eu acho que até uma coisa que já me veio à cabeça, eu acho que vamos chegar a um ponto em que vamos falar de uso da AI sustentável, ou seja, temos noção que efetivamente o uso desta tecnologia consome bastantes recursos e que deve ser, o pessoal deve ser educado apenas para usá-los para casos efetivamente específicos, não é? Acho que vamos começar a falar disso. É isso. É isso. É digamos, um consumo consciente, não é? Ao fim e ao cabo é de tudo. Não tinha esse número, mas tinha realmente a ideia do grande consumo de água para aquecimento. A questão elétrica tem abafado um bocado isso, não é? Porque o que chega mais à opinião pública é o impacto do consumo de energia que tem, mas realmente meio litro, sem palavras, é um impacto muito grande. E espero bem não estar a dar esta ideia para o ar e outra pessoa a aplicá-la. Mas da mesma forma que os meus dispositivos informam as pessoas em tempo real do consumo de água que estão a ter nos banhos, o ChatGPT poderia ter uma feature em cima que dissesse esta busca consumiu X litros, por exemplo. Epá, isso é muito interessante. João, deixa-me só colocar aqui uma coisa ao Pedro. Tem a ver com... estás a ver a conversa cá, porque cá estávamos a falar antes aqui do podcast, que é... Epá, eu gostava de falar muito rapidamente da geração Z, ou desta geração mais jovem, e da sua preocupação com a sustentabilidade. Porque, epá, eu lembro, eu tenho um exemplo, nunca mais me lembro, que uma vez estava numa empresa e há uma pessoa da equipa que chega e que traz de casa uma chávena de café, ou seja, em vez de pegar numa chávena de café, colocar para depois lavar na máquina, não trouxe uma que no fundo era sempre a mesma. Eu fiquei assim, mas o que é que ela vai trazer algo de casa e utilizar sempre a mesma sustentabilidade? E isso marcou-me, porque, epá, é uma pessoa, tinha 25 anos, algo do género, e fiquei, realmente é uma geração que vê e tem uma preocupação completamente diferente com isto. João, tu vês realmente que esta geração, efetivamente, tem um tipo de foco, até pela forma apaixonada que tu falas da sustentabilidade. Preocupa-se efetivamente, genuinamente? Tu achas que não? Como é que tu vês? De alguma forma, é quase como se fosse um sentido de missão. Como é que tu vês isto? Porque tu estás a falar... e realmente acho que é muito interessante ver este alinhamento entre aquilo que tu dizes, não é? Portanto, o teu próprio perfil e aquilo que realmente está a acontecer no mercado. Eu acho que esta pergunta é para discussão. Antes de mais, eu não sou Gen Z, eu ainda sou millennial, graças a Deus. Eu sinceramente acho que sim, acho que tem uma muito maior sensibilidade a este tema, porque foram também educados desde muito cedo ao impacto que ele tem. Contudo, eu acho que às vezes acho que se deixam levar por
por movimentos ou por preocupações que não são propriamente prioridade ou que foram de tal forma quase que brainwashed ou induzidos a preocupar-se muito com isso. Não faz muito sentido sentar-te ou deitar-te numa autoestrada para ninguém andar de carro, combater os combustíveis fósseis e depois comes abocado todos os dias, que ainda vi o Enche, sabe-se lá de onde, do México ou assim, não é? Acho que falta, lá está, isto vem das redes sociais, acho que falta às vezes as pessoas não se deixarem levar da forma apaixonada, como estás a dizer, pelo que vem nos vídeos do Instagram, mas sim fazerem uma deep research, proper research, e encontrarem as causas que efetivamente valem a pena, que efetivamente existem, porque há algumas que nem existem, não é? Às vezes são criadas falsas narrativas para o benefício de outros. Mas principalmente perceber o que é prioridade. Porque assim, eu acho que mais uma vez vai dar discussão. Uma das medidas do PAN, por exemplo, era CNS animal. E eu acho muito bem, eu tenho animais e eu adoro, mas como é que vamos falar de um SNS animal se o nosso SNS para pessoas ainda não funciona? Acho que deve haver prioridades, não é? É isso. É isso, claro. Mas é interessante porque eu sou, isto é geração Z, não é? Impacta em toda a atividade, não é? E eu sou daqueles que estou do lado que acho que temos mais a aprender com a geração Z do que à partida parece, apesar de aquilo que tu disseste é um facto, quer dizer, é inegável, identifico-me perfeitamente com isso, quer dizer, as más. Nós antes tínhamos os jornais, líamos os jornais, também não é? A notícia era conforme o interesse do jornal e nós não tínhamos um fact-check que agora existe e ainda bem. Mas, por exemplo, o próprio sistema de ensino, não é? Está todo baseado na minha geração, nas gerações anteriores, quer dizer, realmente, quando nós percebemos que os miúdos chegam ali e depois não querem tirar o curso, ou tiram os cursos só porque para agradar ao pai ou para agradar ao irmão mais velho, ou não é? Há realmente um mundo que foi feito muito à semelhança daquilo que nós somos. Eu tenho 60 anos, portanto, da geração que nós somos. E realmente é preciso dar mais algum espaço, não é? Porque que é para eles também poderem. Acho muito bem, mudam as lideranças, vai mudar o tempo de trabalho, não é? Vai mudar a própria educação. No meio disto há muita coisa, realmente, como tu dizias, mais uma vez, que corre mal, mas há outras também que eles defendem e que nós estamos a deixar passar como quixotescas, não é? É o Dom Quixote mais uma vez a lutar contra os moinhos de vento. E realmente é preciso arranjarmos um equilíbrio aqui, no sentido e nesta. Acho que a palavra certa é mesmo essa, Pedro, é o equilíbrio. É isso, é isso. E tu ainda por cima, não é? Estás com dois projetos, onde são dois projetos que estão muito nesta linha, não é? E onde, mais uma vez, também, e o equilíbrio, não só da geração Z, de todos nós, onde o equilíbrio é fundamental, sem dúvida. E estás tu e os teus co-founders estão de parabéns pelo caminho que encontraram aqui, não é? Eu há bocado, Marcos, se eu puder, porque há bocado fiquei só com uma questão aqui, que é a questão, quando falaste no blockchain, na altura não percebi muito bem, portanto, já no Humanity Protocol, não é? Assim, nesse projeto, eu não percebi, qual é o papel do blockchain, João, aí nesse projeto? É simples, assim, o blockchain basicamente em bom português é uma rede que é impossível corromper, não é? É impossível alterar os registros que são feitos, immutable. Nesse sentido, usamos a tecnologia para ter a certeza que há um registro da verificação da tua humanidade, da tua identidade, que depois não é possível alterar. Okay. É a parte base, obviamente depois tem outras coisas mais à frente, o projeto vai ter um token, etc, para a utilidade dentro do ecossistema, mas diria que a parte mais importante, a parte mais importante é essa, é ser seguro, okay. e descentralizado, antes que me esqueça, porque assim, isso mesmo. hoje estamos a falar de um projeto de dados pessoais, certo? Certo. Se não somos descentralizados como nós estamos a tentar ser, somos apenas mais um Facebook ou Google da vida. Porque
A verdade é essa. O Google e o Facebook têm milhões de dados nossos, centralizados, e eles conhecem-nos melhor do que nós a nós próprios. E também, ou seja, principalmente também para esta questão, ou seja, sim, seguro, porque estamos a falar de identitar as pessoas, não corrompível, mas também esta parte aqui, aliás, para estas duas principais características serem bem cumpridas, também temos de falar de centralização para garantir essa segurança e que não é um sistema anticorrompido. Só pegar aqui num ponto muito, muito rápido, que é a base da web 4.0 é exatamente isto, é a conjugação de blockchain com AI, que é esta descentralização que nós aqui estamos a falar, que é precisamente este Zero Proof of Identity, é exatamente esta evolução de uma Web 3 que na verdade hoje não está propriamente disseminada ainda de forma global, nem tem um nível de adoção realmente ainda significativo, mas para aí caminha. Mas a 4.0 será efetivamente esta junção das duas, onde nós temos o AI Agent, que no fundo vai fazer um conjunto de operações em nosso nome, mas sem literalmente partilhar e revelar informações pessoais nossas. E, portanto, é um caminho que nós estamos a fazer ou seja, mais uma vez, Pedro, eu acho que nós temos tido aqui este privilégio de estarmos a falar com projetos que realmente estão a acompanhar esta linha da frente e que nos próximos anos vão estar realmente aqui nesta vanguarda, digamos assim, não é? É isso porque... Força, João, força. Não, e é apenas dizer que faz todo sentido o que estás a dizer da Web 4, até porque, assim, o AI, acho que todos sabemos que é algo super poderoso e que nas mãos erradas poderá ter propósitos errados e, portanto, ter AI descentralizado com esta segurança e com esta garantia de que não se vai virar contra nós, por exemplo, faz todo sentido. É isso, não, era reforçar isso que realmente disse o Marcos, eu digo muitas vezes lá no IP aos alunos que é esta questão para lerem um livro de criptomoedas, mesmo que não queiram comprar uma criptomoeda que seja, mas é porque nós depois percebemos realmente aquilo que o Marcos a comentar, que nós percebemos que a questão não está na moeda em si, porque a moeda hoje é virtual, seja ela qual for, está na tal descentralização que realmente um Banco Central Europeu e uma Reserva Federal Americana não aceita perder o poder de poder interferir na moeda, nas taxas de juros. E o que os preocupa, que depois nós vamos ver que os grandes bancos têm grandes fundos de criptomoedas, etc., pelo menos algumas, portanto o que a gente percebe é que realmente as nossas... Há bocado falávamos por causa da geração Z, das gerações mais velhas. E agora são as nossas instituições não estão preparadas para um mundo verdadeiramente democrático ou para um mundo descentralizado, não é? E essa perda de poder que o grande mundo financeiro terá se uma criptomoeda fosse utilizada de uma maneira mais frequente e persistente, é isso que os preocupa, não é? E, portanto, aqui batemos um bocadinho a mesma coisa. Isto é quase uma arma de quebrar com os ciclos de poder que nós estamos habituados durante uma vida toda e acho muito interessante, porque eu acredito mesmo nisto, não é? Se nós juntarmos uma geração Z mais preparada, mais equilibrada, como dizia o João, eu não tinha ouvido ainda, reconheço, não tinha ouvido falar já no termo Web 4.0, mas agora, pelo que os ouvia falar, não há dúvida que o caminho do meio pode estar por aqui, não é? E é importante. Agora, para isso as pessoas têm que perder poder, quer dizer, as pessoas amarram-se ao poder e até as instituições financeiras é uma coisa tremenda. Ótimo. Portanto, se calhar, para concluir, João, por onde é que tu vais caminhar nos próximos anos? Qual é a tua visão para estes projetos que tu aqui tens, para aquilo que tu queres fazer? Neste caso, para a Saveverse e, se quiseres, também para a Humanity Protocol, e até que ponto pode ou não existir alguma interseção, quanto mais não seja, por exemplo, numa ótica de consumidor final, e a pessoa até leva o dispositivo consigo e ele tem os seus dados e a sua forma de consumo, e, portanto, e até pode depois ter esse consumo consciente, digamos assim, não é? Nos diferentes contextos. Mas, portanto, como é que tu vês, no fundo, o futuro do mercado? E, se calhar, João, colocar-te aqui uma questão que eu acho que pode fazer muito sentido, que é este rise do AI Founder, não é? Que é algo que nós falamos num ou noutro podcast já nos últimos, que é precisamente esta quase, entre aspas, democratização do acesso ao empreendedorismo, ou pelo menos da criação de MVPs, por pessoas não tecnológicas, e independentemente da formação ou da área de formação que elas são, e até muitas vezes independentemente da idade. Lá está, tanto a pessoa de 15 anos pode fazer, como o de 30 ou 40 ou de 50 ou 60 anos. Portanto, como é que tu vês este rise do AI Founder, sendo que uma coisa curiosa que nós falamos até num dos podcasts anteriores, que é nos Estados Unidos, estas empresas que precisamente têm este AI Founder, têm menos necessidades de capital. São empresas mais bootstrapped, o que é algo super interessante. Como é que tu vês isto?
Assim, eu sinceramente também tenho essa ideia de que nós, como server, vamos ter, vou tentar usar o AI ao máximo para reduzir custos, por assim dizer, não é? A reduzir custos às vezes pode ser não ter de contratar alguém, porque assim, uma startup vive de todos os trocos, e se puder conseguir poupar um que é que seja, é sempre bem-vindo. E sim, eu acho que há muitas tarefas que conseguimos automatizar hoje com AI. Mas ao mesmo tempo, no final de contas, nós vamos ser sempre uma empresa feita de humanos para humanos, por isso também acho que temos que ter a noção da importância de efetivamente ter pessoas a fazer as coisas acontecerem e não estar só dependente do AI. Aliás, eu acho que foi uma empresa qualquer muito grande na Suécia, se não estou em erro, Suécia e Dinamarca, que despediu quase 50% da workforce, porque iria implementar a AI à força toda, e implementou, mas depois voltou atrás e está a contratar outra vez. Porquê? Porque viu que efetivamente o AI para automatismos ou para ações, tasks de copy-paste muito pragmáticas, muito práticas, muitas mais do mesmo, está perfeito. Agora, para as ações, que é sempre preciso o toque humano, e no caso deles acho que era customer support, ou aquela primeira conversa com potenciais leads, viram que efetivamente, sim, aumentaram a eficiência, aumentaram o tempo de resposta, etc, mas conversão não estava a aumentar provavelmente dito, acho que até desceu porque as pessoas sentiam que não estavam a falar com um humano, e as pessoas ainda preferem falar com humanos. Certo, isso é bem verdade, e há aqui alguns exemplos. Há aqui uma empresa na área da energia que trabalha muito bem isso, e a opção deles foi mesmo essa, foi todo o atendimento é feito pelo ser humano, não é? E estamos a falar de uma empresa que recebe 75.000 ou 80.000 chamadas mês, e depois todo o processo de tratamento para trás, a monitorização das chamadas e tal, depois então aí pode entrar a inteligência artificial, mas o interface com o cliente é feito sempre pelo ser humano, e então desenvolve-se toda a retaguarda, não é? Aí sim é que pode realmente os algoritmos trabalharem, não é? E é isso, João, é isso. Nós somos uma mistura de algoritmos e neurónios, não é? E é daí que as coisas vão correr bem, seguramente. Me irrita-me pesado quando ligo para o customer support alguma coisa e atendo-me um AI. Nunca mais vou sair dali. Já sei que vai demorar muito mais tempo. É verdade, é verdade. Perfeito, pá, eu acho que estamos mesmo aqui no fim. Epá, João, acho que nós voamos aqui por vários tópicos, acabamos por não falar de um, mas de dois projetos muito interessantes, ambos, epá, e permite-me dizer, e no caso deste que está ligado à área da sustentabilidade, parece-me realmente muito interessante, com um total addressable market realmente muito significativo, e portanto, epá, parabéns, muita força para o projeto. Parabéns, João. E agradecer a tua disponibilidade mais uma vez. E já agora, coincidência das coincidências, realmente nós não sabíamos que tinhas estado no IPAM, e portanto fica também essa, e mais, eu fico aqui com uma coisa muito presente também, ao Pedro, há bocado no seguimento da questão que colocaste ao João, que é que realmente quem trabalha a área de marketing, não é? Que é no fundo uma função muito 360 a nível organizacional, tem realmente de estar muito a par de tendências, tem de estar muito a par daquilo que realmente o mercado quer, não é? Ou seja, será que é talvez aqui uma função que esteja... Eu sei que esse é o posicionamento da faculdade, né? Marketing leads business, mas eu não tinha refletido ainda desta forma, até vendo aqui este caso até mais prático, não tinha pensado ainda neste ângulo, nesta perspectiva, que realmente é uma função, pelas suas próprias características e inerência, tem realmente de estar a par e de estar na crista da onda, digamos assim, não é? Porque serve o mercado, serve o cliente, não é? Que é, no fundo, o nosso propósito, que é servir o mercado. Certo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, João. Foi um gosto. Não sei se tens alguma mensagem final que queiras deixar. Ou ficas atento e a par das novas tecnologias, ou ficas para trás. Lá se vai o comboio. Exatamente. Como diz eu acho que já disse aqui lá do livro da Alice no País das Maravilhas, que não é mas é no outro lado do espelho, no segundo livro, que a Rainha Vermelha também veio-se para a Alice e diz: tens de correr muito, 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 muito para estar sempre no mesmo sítio, não é? E portanto, hoje é um bocadinho, se correres muito, estás no mesmo sítio. Agora tens de correr ainda mais para conseguires realmente avançar.
Vamos a isso. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Para quem nos estiver a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no YouTube, no Spotify ou também no LinkedIn. Portanto, muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Decoding AI.